Olá, boa tarde. Hoje é 31/5/2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 503. Voltando aqui ao assunto de obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, a pessoa vai bem em cima da terra e vive muito tempo. Outro dia eu estive na casa do meu tio tem 98 anos de idade. O meu avô morreu com 91, minha avó morreu com 86. Eles eram obedientes pai e mãe, honrava pai e mãe. Quando uma pessoa honra pai e mãe, obedece pai e mãe, cumpre-se essa promessa na vida da pessoa. Você já viu aquelas pessoas que são bem velhinhas, aqueles idosozinhos, aquelas velhinhas, aquelas pessoas que chegam a passar de 50, 60, 70 anos, de 80, né? Porque foram muito obedientes a pai e mãe. Por isso que chegam até essa idade. Se você for, provavelmente você chegará também. Se não chegar, você vai para o céu por obediência a Deus, a Jesus Cristo, por honrar pai e mãe e a obediência aos seus pais. Então, Éfesos 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra para os pais é muito importante. Ó. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Você sabia que tem pai que provoca a ira do filho? Mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o conselho do Espírito Santo de Jesus de Paulo para a igreja de Éfeso, que chegou até a nós, aos gentios, e é que o pai não deve provocar a ira ao filho. Você já imaginou como é que um pai provoca a ira do filho? Então, infelizmente, se um pai ele provoca a ira do filho, ele está fazendo algo muito ruim, desobedecendo a Deus, a Jesus, fazendo com que o seu filho fique com raiva, com ódio, com ira, com mágoa, revoltado. E isso impede a salvação do filho, isso impede o filho de obedecer ele, de honrar ele, tanto ele como a esposa dele, do pai, no caso, que provoca a ira do filho. Então, como é que você vai provocar a ira do filho? Como é que um pai provoca a ira do filho? O filho quer ir para a igreja, o pai diz: meu filho, não é para tu ir para a igreja. O filho fica irado, porque o bichinho gosta de ouvir uma palavra de Deus, gosta de ir para o culto. Alguns gostam de ir para uma missa, alguns gostam de jogar uma bolazinha. Aí o pai: não, você não vai jogar bola. Fica aqui: não, você não vai treinar isso. Não, você não vai fazer aquela pesquisa, você não vai estudar. Então, quando o pai provoca a ira do filho, é quando ele impede o filho de fazer aquelas coisas que é normal, que é algo normal, que é algo bom para o filho, que é algo que não atrapalha a vida do filho, é algo que não atrapalha a comunhão dele com Deus. Isso desagrada. Isso provocar a ira do filho é um castigo, é um pecado grande, e o pai é castigado. Muitos filhos, desde pequenos, seguem outros caminhos por o fato de pai e mães provocar a ira dos filhos. Infelizmente, ao dever do pai, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Então, o dever de todos os pais, aqui, no caso, o dever dos pais da igreja, deveres dos pais da igreja de Éfesos, era não provocar a ira dos filhos e criar na doutrina do Senhor Jesus Cristo, na doutrina e a admoestação do Senhor. Era o dever dos pais naquele tempo. Só que a gente pensa que é só o dever dos pais só da igreja de Éfeso. Não. Você acredita que se os filhos e os pais não fizerem conforme a vontade do Senhor, chegará um dia que Deus vai cobrar deles, tanto dos filhos como dos pais? Por isso que você que é filho, obedeça seu pai, honre sua mãe, honre seu pai. Você que é pai, não provoca a ira do seu filho. O conselho da palavra, né? É de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Crie o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor Jesus Cristo. O que é isso, irmãos? O Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, ensinando o que é bom, o que é certo, o que é justo. Tem muitos jovens que estão seguindo outros caminhos por o fato dos pais estar provocando a ira e por o fato dos pais não ensinar, não criar eles na doutrina e admoestação do Senhor. Por isso que foi mais fácil o inimigo tirar de dentro de casa, tirar do caminho certo, das coisas certas, das coisas corretas, para as coisas más. Então, boa tarde, tudo de bom.
é os conselhos da palavra. Tanto os filhos como os pais um dia vão ser cobrados por o Senhor Deus eterno.